Eu acabei de arrumar lá para vocês quais são as matérias que vão cair na prova, os conteúdos, tá bom? São somente, vão ser somente os 4 primeiros conteúdos, a unidade 1, 2, 3 e 4, tá? Eu acabei de apagar as outras lá para vocês não confundirem, tá bom? E na verdade vão ser só as 3 últimas, tá? A primeira eu não vou cobrar na prova, tá certo? E aí eu queria fazer assim com vocês hoje. Queria fazer uma revisãozinha do conteúdo todinho da prova no primeiro momento. E aí depois eu vou e dar um tempinho para vocês fazerem um exercício avaliativo. Vai ser um tempinho bem tranquilo, de uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. E aí depois, quando todo mundo terminar, a gente volta e eu corrijo com vocês, pode ser? Aí o seguinte, quem não puder fazer hoje o exercício, não tem problema, que já tem um monte de gente desesperada aqui falando, ah, é professor, dou conta de fazer hoje. Não tem problema, eu vou dar um exercício de reposição depois, para quem não puder fazer hoje, tá bom? Então não se preocupe. Mas vai ser depois da prova, não vai ser por agora não, tá certo? Mas eu prefiro que vocês façam hoje, porque eu vou fazer uma revisão de toda a matéria da prova e o exercício avaliativo vai estar em cima da matéria da prova. Tudo bem, gente? Há mais alguma dúvida? Não. Certo, então já está lá a matéria da prova. Eu já tirei o resto lá para vocês não confundirem, tá bom? E a matéria é somente o que a gente viu junto, certo? Não vai cair nada do que a gente não viu por causa daquele simulado lá, tá certo? Ok? Ok. Bom, então podemos começar então a revisão? Podemos. Bom, gente, então, aquela primeira parte de notificação epidemiológica não vai cair, tá bom? Eu decidi colocar só os patógenos, tá certo? Para facilitar para vocês. E só vai cair os patógenos que a gente viu de aula até hoje. Os da semana passada não vão cair, tudo bem? Que era para ter e não teve por causa daquele simulado lá, certinho? Bom, então a gente vai começar falando do Vibrio cólera. Não sei se vocês lembram, né? Faz um pouquinho de tempo, mas é um patógeno, né? Que antigamente ele era muito comum, hoje não mais, graças a Deus, né? A incidência diminuiu muito devido à melhora no saneamento básico, né? Mas a gente ainda tem alguns casos, né, de cólera devido à ausência de saneamento Aí, básico será em que não é alguns melhor locais ficar ainda. assim, depois não... Então, o Vibrio, ele é transmitido por contaminação fecal, geralmente, né, na contaminação fecal oral, né, então, realmente é comer cocô, né, pode ser essa contaminação em água, ou então de vômito de pessoas, ou então em alimentos contaminados, né, sendo que a principal fonte é a fonte de transmissão humana mesmo. Os principais reservatórios, né, também temos os crustáceos, né, e moluscos marinhos, né, camarões e ostras, né. Então, essas comidas de frutos do mar, na qual o frutos do mar ele tem uma contaminação de esgoto, né, a ingestão desse alimento mal cozido pode transmitir a doença, né. E aí tem um probleminha, né, porque geralmente esses crustáceos a gente não cozinha muito bem, né.
Eles são feitos com pouco cozimento e alguns até a gente come ele cru, né? Então, é uma fonte de contaminação importante, né, do Vibrio cholera. Bom, consequentemente, os fatores que predispõem às epidemias, né, são as más condições sanitárias, má nutrição, né? Por que a má nutrição induz você ter alguma infecção? É porque tem uma baixa na imunidade, certo? Então, a baixa na imunidade, ela induz, né? Ela facilita a sua predisposição a ter algum tipo de infecção. Superpopulação, serviços médicos inadequados, mas principalmente são os problemas sanitários e a má nutrição da população. Tudo bem? Bom, a patogênese da cólera depende da colonização no intestino delgado, tá, gente? Ó, frisar aqui, ó, que o órgão na qual ele coloniza é o intestino delgado, certo? Geralmente as gastroenterites, a maioria delas, né, elas ocorrem pela colonização do intestino delgado do humano. E ele é uma intoxicação também, é uma toxicoinfecção, né? Porque o desenvolvimento do micro-organismo no intestino delgado, né? A síndrome da doença, ela é provocada pela secreção de uma enterotoxina, né? Então, para que a colonização ocorra, precisa de um grande número de bactérias. Então, a inoculação de bactérias para promover a doença é muito grande, certo? Devido à sensibilidade desse patógeno ao ácido gástrico do estômago. Quais são, né, as manifestações clínicas que a gente observa, né? O primeiro é a diarreia aquosa, certo? Então, as gastroenterites têm como principais manifestações clínicas a diarreia, né? Nesse caso, não é uma diarreia sanguinolenta, é uma diarreia aquosa. Essa é uma das grandes características, né, da gastroenterite por cólera, né? Não há uma diarreia sanguinolenta, como, por exemplo, ocorre nas outras gastroenterites, por exemplo, promovida pelas enterobactérias, certo? Como eu falei, é do intestino delgado, né? A colonização desses patógenos é no intestino delgado e a doença segue de um curso autolimitante, né? Então, ela não tem uma progressão que pode levar a uma infecção sistêmica, né? Então, geralmente, ela gera uma infecção no intestino delgado e após 7 dias ela tem uma resolução. Então, o prognóstico dela é bom, certo? Bom, como achados clínicos, né? A característica marcante da cólera, como a gente já frisou aqui, não existe hemácia na diarreia, certo? Não existe sangue nas fezes. E as fezes, eles falam que é tipo água de arroz, né? Que é uma expressão frequentemente empregada, né? Por não ter nenhum efluente sanguinolento, certo? Bom, aqui é uma microscopia, né? Uma microscopia óptica, né? Mostrando a morfologia do víbrio, né? Então, por isso que ele chama de víbrio, né? O vibrião, ele é em forma de vírgula. Então, ele é um bacilo curvo, certo? Ele é um bacilo curvo. E olha que gracinha, ó. Tem um flagelinho aqui, ó. Então, ele é uma bactéria móvel, certinho? Bom, alguma dúvida sobre o víbrio, gente? Podemos seguir, então? Certo? Vamos seguir, então. Bom, o Clostridium tetani também é muito conhecido, né? Ele é um bacilo gram-positivo.
bacilo gram-positivo, certo? Olha que gracinha o bacilo aqui. E ele é o causador do tétano, né? O tétano também hoje, a incidência epidemiológica também não é alta, né? Graças a Deus, porque é uma doença extremamente triste, né? De visualizar as manifestações clínicas, né? Mas antigamente ela já foi bem mais comum, tudo bem? Bom, este patógeno é um anaeróbio estrito. O que significa isso, anaeróbio estrito? Ele não gosta de oxigênio de jeito nenhum, certo? Então, quando ele está em presença de oxigênio, ele não está na sua forma metabolicamente viável, ele está na sua forma de resistência, que a gente chama de esporo, certo? Quando ele está na forma de esporo, que é lá no solo, né? Próximo, onde que a gente vai se infectar dele, ele não está na sua forma metabolicamente viável. Aí, quando ele entra em contato com tecidos nossos menos oxigenados, que é aí que ele vai transformar na sua forma metabolicamente viável, certo? E aí, a partir dessa forma metabolicamente viável dele, é que ele vai produzir, então, que no caso é do, do Clostridium é um bacilo, né? E a partir dessa sua forma metabolicamente viável, ele vai produzir a toxina. E aí é a toxina que produz a síndrome clínica, né? Então, às vezes, nem sempre, né? Você tomar antibiótico melhora a síndrome clínica, né? Porque, na verdade, não é a multiplicação do microorganismo que está gerando a manifestação clínica, mas sim a liberação da toxina por esse patógeno. Então, se você tomar um antibiótico, nem sempre você vai melhorar de uma hora para outra, né, rapidamente, como é observado em outras doenças, por exemplo, na tuberculose, na hanseníase, né, que você tomando um antibiótico, rapidamente você já tem um quadro de melhora clínica, certo? Bom, então esses esporos são amplamente distribuídos no solo. A porta de entrada geralmente é um sítio de ferimento, né? Contudo, os esporos também podem ser introduzidos durante algum furo, algum corte na pele, né? Certo? E também está muito associado à coisa enferrujada, né? E a germinação dos esporos é favorecida por um tecido necrótico, né? Então, o que é esse tecido necrótico? Quando a gente tem alguma pele morta, né? Porque o tecido necrótico melhora a introdução e a multiplicação desse patógeno no nosso tecido. Porque o tecido necrótico é um tecido morto, né? E ele tem baixa concentração de oxigênio, né? E o oxigênio ele é bem tóxico para o Clostridium, né? Então, quanto menos oxigênio tiver, melhor vai ser a disseminação desse patógeno, certo? Bom, então, como a gente já falou, a patogênese é produzido pela toxina tetânica, que a gente chama de tetanoplasmina ou tetanoplasmina, certo? Que ela é um peptídeo, uma proteína pequena, né? E a gente chama de exotoxina porque essa bactéria libera essa toxina para fora, né? Para o meio, no caso, o corpo humano, né? Produzido por células vegetativas no local do ferimento, ou seja, os esporos não produzem, né? E essa toxina é transportada, né, para dentro do axônio, né? Não sei se vocês lembram do neurônio. Meu neurônio bem feio aqui. Certo, aqui tem um dendrito, ou corpo celular, né?
E aqui tem um axônio. Certo? Então, ele vai para dentro, né, do neurônio, na qual ele se liga aos receptores de glicosídeo, bloqueando a liberação de mediadores inibitórios da transmissão nervosa, né, que são a glicina e o GABA, principalmente nas sinapses espinais. Onde são essas sinapses, né? Onde a gente tem a movimentação muscular. Então, o que que acontece? Ele dá um espasmo muscular muito grande, certo? Que aí a gente chama isso da famosa tetania, certo? E que é muito característico nas suas manifestações clínicas, devido à presença dessa toxina, né? E aumentando, né, o espasmo muscular devido ao aumento do impulso nervoso. A toxina tetânica, né, possui um tipo antigênico, diferentemente da toxina botulínica, né, a qual apresenta 8 tipos antigênicos, né? Portanto, existe apenas um tipo antigênico toxoide tetânico na vacina contra o tétano. Então, a vacina contra o tétano, assim como outras doenças que a gente viu durante o curso, não é contra o patógeno, mas sim contra a toxina, certo? Então, o anticorpo que a gente produz é um anticorpo que neutraliza não a multiplicação do micro-organismo no nosso tecido, mas sim ele neutraliza a ação da toxina na hora que ela é liberada pelo patógeno. Tudo bem, gente? Bom, alguns achados clínicos, né, que são bem interessantes nessa doença. Passar aqui para cá um pouquinho para a gente visualizar melhor. Bom, o tétano caracteriza-se por extensos espasmos musculares, né? Que a gente chama de paralisia espática ou tetania. E as características clínicas incluem neutrismo, decorrente da contração rígida dos músculos da mandíbula, né? Impedindo a abertura da boca. Uma expressão facial característica, conhecida como riso sardônico, né? Que é essa daqui, e os reflexos exacerbados, né? Mas eu acho que a característica clínica mais comum, mais observada, né, que ela é característica, ela é muito típica, né, que é observada, é o opistótono, né, que é o arqueamento pronunciado das costas decorrente de espasmos fortes dos músculos extensores dorsais, que essa foto aqui está mostrando o opistótono, né? Ela é muito característica, ela é muito típica das pessoas que estão em quadros mais graves, né, da infecção por Clostridium tetani, né? Então, o opistótono é essa característica, né, de contração muito forte dos músculos dorsais. E ela é muito famosa, né? Tem quadros muito antigos mostrando, né, vamos dizer, essa postura aqui, né, que é muito característica de pacientes com essa toxina em grande quantidade no corpo. Que é um arqueamento, né, pronunciado das costas decorrente do espasmo dos fortes músculos extensores dorsais, né? Segue-se, então, uma insuficiência respiratória, né, que geralmente é a principal causa de morte, né, das pessoas que têm esse tipo de doença. E uma elevada taxa de mortalidade está associada a essa doença, observando-se que o tétano, né, ocorre uma paralisia em forma de espasmos. Tudo bem? Bom, então tudo isso é promovido por uma toxina, né? E ela bloqueia a transmissão, a liberação, né, de neurotransmissores inibitórios do impulso nervoso, principalmente a glicina e o GABA. Tudo bem? Glicina. Oxi.
e o GABA, certo? E a prevenção é uma vacina toxoide. Então, como já falamos, né, a vacina, ela promove, né, uma opsonização da toxina e não do patógeno, certo? Bom, então, né, a imunoglobulina tetânica, né, que é a antitoxina tetânica, é utilizada para neutralizar a toxina. O papel dos antibióticos, como a gente já falou, é um pouco incerto. Mas quando são utilizados, né, principalmente utiliza-se metronidazol ou penicilina e podem ser administrados, né? A ventilação, né, ela deve ser adequada para ser mantido o suporte respiratório fornecido quando for necessário, né? E pode ser utilizado benzodiazepínicos, né, que são os famosos ansiolíticos. São os famosos ansiolíticos, né? Como o diazepam, como o clonazepam, né? Porque o que acontece, né? Eles são ansiolíticos e anticonvulsivantes. Como, no caso, né? Eles inibem, né? O GABA e a glicina, né? Que são neurotransmissores, né? Que bloqueiam o impulso nervoso, né? O benzodiazepínico ele faz o efeito contrário, né? Ele potencializa a ação, né, a liberação, né, destes neurotransmissores, fazendo com que tenha mais inibição do impulso nervoso. Então, ele meio que reverte um pouco a manifestação clínica do toxoide tetânico, certo? Tudo bem, gente, até agora? Então, olha só, o tétano, ele é prevenido, né, pela imunização do toxoide tetânico, né? A toxina é tratada, né, e posteriormente ela é administrada na infância e depois a cada 10 anos, né? E esse toxoide geralmente é administrado, né, em combinações com outras vacinas, né? Então, difteria, tétano, né? E coqueluche. coqueluche, Bordetella pertussis. Obrigado. Então, é importante a gente observar, né, que não é um antígeno do patógeno, e sim um antígeno da toxina, tá certo? E nós temos também, se eu não me engano, a gente tem também o soro, certo? O que é o soro? O soro é o anticorpo já pronto. Então, quando o ferimento é muito grave, geralmente a gente dá o reforço da vacina, certo? E associada ao reforço da vacina, que ela demora um tempo para a gente criar anticorpos próprios para neutralizar a toxina, a gente dá o soro também. O que o soro é? O soro já é o anticorpo pronto, né? Que aí vai neutralizar e diminuir um pouquinho as manifestações clínicas da doença, né? Vai depender, é claro, do tamanho da lesão e das manifestações clínicas que a pessoa está sentindo, né? Uma vez que o tratamento medicamentoso, ele não gera, né, uma solução tão rápida quanto as outras infecções, certo? E quando ocorre um trauma, o ferimento deve ser limpo e debridado, né? E um reforço toxoide tetânico deve ser administrado. Quando o ferimento encontra-se altamente contaminado, né, a imunoglobulina tetânica, o reforço de toxoide e a penicilina devem ser administrados. A imunoglobulina tetânica, né, é produzida em humanos a fim de evitar as reações de doenças do soro que ocorrem quando se utiliza a antitoxina produzida por cavalos. A administração dessas imunoglobulinas, né,
do toxoide tetânico, né? Ela é um exemplo de imunidade passiva e ativa, né? Então, por que que ela é passiva e ativa? Porque ela tem o soro e ela tem a vacina, né? O soro já é o anticorpo pronto, que é uma ação imediata, e a vacina vai induzir você a produzir anticorpos, então ela vai demorar um pouquinho para produzir essa imunidade. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim, professor? Bom, então já falamos sobre Vibrio cholerae, já falamos sobre Clostridium tetani. Agora a gente fala de Mycobacterium tuberculosis e de Hanseníase, que aí a gente fecha, né, o primeiro bloco de patógenos que a gente viu durante o curso, certo? Bom, aí a gente já está falando de uma doença extremamente importante quando a gente fala em aspectos epidemiológicos, né? Mycobacterium tuberculose e Hanseníase são extremamente importantes devido à sua alta incidência no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país, né, em número de casos, tanto da tuberculose quanto da Hanseníase. Ele só perde para a Índia, certo? E é uma doença extremamente grave, né? Hanseníase menos, mas a tuberculose ela é mais grave, certo? E, assim, falando sobre as formas de transmissão, né? Sobre os cuidados que a gente deve ter, até agora dos patógenos que a gente viu, o que tem uma forma mais fácil de transmissão é o Mycobacterium tuberculosis, né? Porque é a transmissão via aerossóis, né? Então, o cuidado que a gente deve ter com esse paciente é bem maior do que qualquer outro tipo de doença, né? No caso, se a gente estiver lá no hospital lidando com esse tipo de paciente, tem que utilizar a máscara N95, né? Porque é a única que protege contra os aerosóis, né? O outro patógeno que a gente tem que ter mais cuidado, né, que a gente estudou até hoje, é a Neisseria meningitidis, que causa meningite. Apesar de não ser transmitida por aerosóis, né, ela é transmitida por gotículas, mas tem um alto índice de contaminação. Igual o que a gente está vendo hoje do Covid, né? O Covid ele não é transmitido por aerosóis, ele fica um tempo ressuspenso no ar na forma de aerosóis, mas a principal forma de transmissão dele, né, não é por aerosóis, assim, por gotículas, né? Então, apesar de não ser por aerosóis, ele também tem um alto índice de transmissibilidade, assim como a Neisseria meningitidis, que é a principal bactéria causadora de meningite. Tudo bem? Agora, os outros patógenos que a gente viu, a transmissão ela não é tão, não tem aquela alta transmissibilidade, né? Igual tem Mycobacterium tuberculose e a Neisseria meningitidis, né? É mais fecal oral, mais infecção sexualmente transmissível, né? Então, são mais padrões de cuidado de contato, né? Bom, então, Mycobacterium tuberculosis é um micro-organismo aeróbio obrigatório, certo? Então, isso explica por que ele começa a infecção em órgãos tão oxigenados, né? Tão vascularizados, né? Com a presença de oxigênio, como é o caso do pulmão, principalmente, né? E é muito comum também ele ter a infecção nos rins, que é um órgão extremamente vascularizado, certo? Por que que esse patógeno fica em aerosóis, né? Porque ele é extremamente resistente à desidratação. Então, de modo que ele sobrevive no escarro expectorado seco, né? E pode ser ressuspenso, né? Numa forma viável de transmissão e na forma de aerossóis. Bom, então a forma de transmissão é de pessoa a pessoa, né? Contato direto via aerossóis, sendo o pulmão o sítio de infecção inicial, certo? Então, qual é a predisponibilidade para ter essa doença, né?
Então, dizem, né, falam que é doença de pessoas mais pobres, né? Por que que isso está associado a pessoas mais pobres? Geralmente, as pessoas mais pobres, elas dividem cômodos pequenos, moram em casas pequenas, né? Então, as pessoas que moram em casas menores, elas têm troca, né? Elas têm troca de, vamos supor, elas estão num cômodo fechado, né? E a respiração ali fica mais próxima, induzindo a transmissão. E também, geralmente, as pessoas que têm não são tão financeiramente, vamos se dizer assim, abonadas, né? Elas podem ter alguma deficiência nutricional. E a deficiência nutricional, ela baixa muito a imunidade, né? Então, a baixa imunidade associada, né, à exposição, ela pode ter uma maior, pode auxiliar no aumento da transmissão dessa doença. Tudo bem? Então, esse patógeno, ele infecta preferencialmente macrófagos, né, que eles estão presentes no pulmão. E o Mycobacterium tuberculose sobrevive e se multiplica no interior do vacúolo celular, denominando fagossoma. E o microorganismo sintetiza uma proteína denominada, né, proteína repetitiva exportada, que impede a fusão do fagolisosoma, permitindo assim que o organismo escape das enzimas degradativas do lisossoma. As lesões são dependentes da presença do organismo e da resposta do hospedeiro, havendo dois tipos que a gente vai ver mais para frente. Bom, então, o que acontece, né? Quando o Mycobacterium tuberculose está lá no pulmão ou em algum tecido mais superficial, o macrófago fagocita ele, certo? Então tá aqui, né, o patógeno. Ele é um bacilo, tá, gente? Ele é um bacilo álcool ácido resistente. Por isso que a gente chama ele de BAR. Um bacilo bem pequenininho, certo? E esse bacilo álcool ácido resistente, quando ele é fagocitado pelo macrófago, né, qualquer patógeno que é fagocitado, né, ele fica dentro de um fagossoma, certo? Mas dentro do fagossoma, ele não morre somente quando ele está dentro desse fagossoma. Precisa ter uma fusão entre o fagossoma e o lisossoma. O que tem nesse lisossoma, né? O lisossoma ele tem várias enzimas produtoras de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias tóxicas, e também várias proteínas, várias proteases, várias substâncias, várias enzimas que vão quebrar os componentes estruturais da bactéria, né? Então, essa é a forma com que o macrófago mata o Mycobacterium tuberculose. E ele tem mecanismos, fatores de virulência, de não promover essa fusão. E aí ele consegue se multiplicar dentro desse fagossoma. E aí o macrófago volta para dentro da corrente sanguínea, né? E aí ele vai se multiplicando até uma hora que ele mata o macrófago e é liberado na corrente sanguínea, em grande quantidade, né? Então, meio que o macrófago foi um Uber para ele, né? Lá para a corrente sanguínea. E esse mecanismo a gente chama de cavalo de Troia, né? É um mecanismo muito interessante, promovido por alguns patógenos, né? Não só bacteriano, mas também alguns parasitas, alguns fungos conseguem fazer esse mecanismo que a gente chama de Trojan Horse, certo? Bom, então nós temos dois tipos de lesões, né? A lesão exudativa e a lesão granulomatosa, né? Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram disso, né? Da inflamação que vocês viram, acredito que muito bem lá na patologia, certo? A inflamação, né? Ela depende da resposta imunológica que é gerada no patógeno, né? E de maneira geral, nós temos a inflamação aguda, que ela é no começo da infecção. E nós temos a inflamação crônica, que ela já é mais no final da infecção, certo? A inflamação aguda,
ela está associada. Gente, agora, daqui a pouquinho vai acabar o tempo do Zoom, aí vocês podem entrar com o mesmo link, tá? Que aí a gente volta novamente. A inflamação aguda, ela tem a ver com a imunidade inata. Enquanto a inflamação crônica, ela tem a ver com a imunidade adaptativa. Então, na inflamação aguda, a gente vai observar mais lesões exudativas, certo? Que elas consistem, né, em uma resposta inflamatória aguda e ocorrem principalmente no pulmão e no sítio inicial de infecção,